Boa noite, pessoal. Essa é a primeira live que eu faço à noite. Sejam muito bem-vindos. Eu resolvi fazer essa live porque eu tenho sentido um certo movimento. Primeiro nós fizemos, enquanto a gente vai esperando o pessoal entrando, né? Eu vou conversando um pouquinho aqui. Primeiro nós fizemos o jogo de maio no domingo. Maio tá no início ainda, então eu já tô sentindo alguns movimentos, então eu quero falar um pouquinho sobre o jogo do mês de maio, com um pouco mais de profundidade, né? Quero revisitar o jogo. E eu quero falar, eu tirei essa carta nas primeiras semanas de janeiro, né? Na verdade foi na passagem do ano. Eu tirei uma carta para o templo, para o trabalho. E essa carta se confirmou na primeira tirada de carta do ano que eu fiz. Ela se confirmou novamente no mês de abril, e quem sabe quantas vezes ela ainda irá se confirmar. Quem não me acompanha desde o início, eu vou mostrar a carta. Foi uma carta. A torre é uma carta, não, ela aqui no tarô do Crowley, ela parece uma carta de destruição, né? Tá tudo destruído. Parece assim aquela coisa quando a gente derruba uma casa, quando a gente derruba um prédio, tudo veio abaixo, né? Mas não é bem assim, né? A gente está sentindo 2026, a gente está entrando no mês de maio, e a gente está sentindo 2026 porque essa carta não foi só para o templo. Essa carta saiu para mim também, no jogo que eu faço no início do ano. Ela saiu na minha parte, que a gente chama de parte kármica, ou na parte dos desafios, na parte que a gente vai ter que prestar atenção, que a gente vai ter que trabalhar. Ela saiu para mim. E aí ela sai para o templo, que estava sendo fundado. Foi fundada, a ideia nasceu, o tarô está na minha vida há 30 anos, mas a ideia do templo mesmo nasceu em setembro do ano passado, né? E aí, na primeira tirada de carta do ano, no primeiro domingo, ela sai. E aí, quando foi agora em abril, ela saiu de novo. E ela já saiu em algum jogo aí, que eu não me lembro exatamente qual. Então, ela está insistindo. O tarô, ele não se repete. Ele se confirma. Ele fala assim para você, olha, presta atenção nisso. Você está prestando atenção nisso? E todo mundo que tem uma televisão em casa, que lê um jornal, sabe que o mundo está de pernas para o ar. A gente não precisa falar nem em Brasil, a gente pode falar de mundo, né? A gente sabe que o mundo está de pernas para o ar e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o que acontece? O que essa carta fala? O que está agora, neste momento, não se sustenta mais. Não há mais como prosseguir do jeito que está. Quando essa carta saiu, eu já fiz umas anotações sobre ela, umas anotações assim, em separado do meu estudo. E fiz um estudo dela também no tarô mitológico. O tarô mitológico, eu acho até que tem um vídeo meu no canal do YouTube, no @AnjadeSagrada, que eu falei sobre ela. E falei sobre o tarô mitológico, que eu adoro, né? A gente estuda também mitologia, eu adoro o tarô mitológico. E no tarô mitológico, essa carta, não sei se dá para vocês verem bem, a torre está lá atrás, tá vendo? Um céu revolto. Esse daqui é Poseidon, o deus do mar. Ele é um deus grego, meio assim, imprevisível.
Ele é um Deus que fala de... Ele é um Deus instável, ele é um Deus reativo, essa é a palavra. Ele é poderoso e ele é reativo. Reativo, era essa palavra que eu estava procurando. Então, na carta do mitológico, ele sai do fundo do mar e ele derruba a torre por cima. Vejam que aqui ele está com tridente e ele está levantando as ondas. E ele não está derrubando a torre toda. Percebam que ele não derruba a torre toda. Ele levanta as águas do mar e a torre é quebrada só em cima, né? Já o que acontece? Eu não sei vocês, mas eu estou morrendo de calor. Eu não peguei nem um copo d'água, eu peguei um balde. O que acontece no tarô de Crowley, principalmente, né? Tem o tarô de Marcélia, mas principalmente o tarô de Crowley. O tarô de Crowley põe tudo abaixo. Ele é cruel. Ele é mesmo cruel. O tarô de Marcélia, o raio ainda é representado por uma pena, entendeu? Não é uma coisa, as pessoas não estão assim... feridas, nem a torre está totalmente destruída, nem na carta do mitológico, nem na carta do Marcélia, que eu não estou com ele aqui nesse momento, né? E no Marcélia, o raio, ele liberta as pessoas. As pessoas têm muito medo dessa carta da torre, mas ela é uma carta que fala fundamentalmente de libertação. Vejam a situação que nós estamos vivendo, que as pessoas estão vivendo, as notícias que a gente vê todos os dias nos jornais, de corrupção, de guerra, de pessoas sem pátria, de pessoas em situações assim subhumanas, né? Então a torre veio esse ano para dizer, não dá mais, não dá mais. Né? Então o Crowley, ele é cruel. O Crowley põe tudo abaixo. Passou assim, sabe aquela máquina que vem com aquela bola de cimento e joga no cimento e derruba tudo? O Crowley põe tudo abaixo. E essa torre, ela pertence a quem? Ela pertence ao nosso ego, né? E ela aqui, nessa carta, ela está sendo sacudida pelo poder de Marte, pelo poder do fogo, né? E é uma energia ativa. Não pensem vocês que vai cair na sua cabeça e que tudo vai ficar por isso mesmo, não. O trabalho é nosso, de derrubar a torre e de reconstruí-la. Isso é um trabalho braçal. Então vem um fogo consumidor que ao mesmo tempo purifica. Nada é poupado. Na carta do Crowley não fica nada, né? As bases são sacudidas, né? Porque nada mais se sustenta. O que a gente tem hoje, se é que a gente pode chamar de base para o mundo, não está mais sustentando nada. Não está mais sustentando nada. Vários povos ao redor do mundo estão sofrendo muito. E as pessoas, de uma forma geral, estão sofrendo muito. Sofrendo de depressão, sofrendo de burnout, sofrendo com vários diagnósticos. E então a torre, ela vem para isso. Ela vem, minha filha, não dá mais, meu filho, chegou, acabou. Põe abaixo, derruba, né? É como se viesse, eu me lembro que eu fiz um vídeo que fazia a transição da tensão do 15, que é o diabo, passando pela torre e chegando na estrela. Essa tensão do 15, essa coisa, dessa vitalidade, dessa coisa represada, dessa força bruta, dessa força mesmo do mal que a gente está vendo no mundo, de guerras, de morte, de pessoas sofrendo, de feminicídio, de crianças sendo assassinadas pelos próprios
pais, pelos padrastos, acabou. Isso não se sustenta mais. Então, chega uma hora que essa tensão do 15 não se sustenta mais. E aí tudo vem abaixo. O raio vem e destrói tudo, né? Mas vejam bem, eu estou sendo meio catastrófica aqui, não é para botar medo em ninguém, não. Vejam que na carta do Crowley tem aqui o olho de Horus. Estão vendo aqui o olho de Horus? O que ele é, esse olho de Horus? O que ele representa? Ele representa, depois que tudo veio abaixo, ele representa o despertar da consciência. Ele representa uma reconstrução, mas sem ilusão. Uma reconstrução sem ilusão. Porque depois que tudo cai, que não resta mais nada, a gente começa a ver as coisas como elas realmente são. A gente precisa reconstruir do zero. A gente precisa reconstruir do zero. Então aqui, ó, no cantinho tem uma pomba. A carta não é tão catastrófica assim. Aqui no cantinho, ó, tem uma pomba que fala de paz, que fala de esperança. É através dessa pureza da pomba que um novo mundo, e isso aí é para o mundo em geral e é para o nosso mundo interno. Isso aí é para o nosso mundo interno. Que a gente tem que reconstruir as coisas. Seja uma mudança de trabalho, vamos trazer para a nossa vida. Pode ter sido um relacionamento que acabou. Pode ter sido a morte de uma pessoa querida. Pode ter sido uma mudança de casa. Pode ter sido a perda de um emprego. E a gente tem momentos na vida em que a torre cai. E que a gente tem que se reinventar. Ou você se reinventa, ou você se reinventa. Não tem saída. Mães solteiras que se veem sozinhas, o companheiro simplesmente diz não, não quero essa criança, mas eu quero. Eu vou criar essa criança sozinha. Então ela se reinventa sozinha. Quantas vezes nós precisamos ao longo da nossa vida, lembra da jornada do herói, que a nossa vida é cíclica e que a gente precisa se reinventar, né? Então é através dessa pureza, desse autoconhecimento, o que eu estou precisando reinventar em mim? O que eu estou precisando recriar em mim? O que caiu? O que não serve mais? É um relacionamento? É um trabalho abusivo, em que eu sou abusada, às vezes moralmente? É um relacionamento abusivo, né? É qualquer coisa que não sirva mais e que você precise cortar. Acabou. E que você vai reinventar. Você vai se reinventar com essa pureza, com essa leveza, mas sem ilusão. Veja bem, a torre, ela derruba a ilusão, porque às vezes a gente está numa situação ruim e a gente está assim, não, mas não, é assim mesmo, isso passa, depois melhora. É ossos do ofício. Quantas vezes a gente fala no trabalho? Ossos do ofício. Eu tenho que aturar isso. Eu fui secretária executiva durante 16 anos. Trabalhei com CEOs e multinacionais, né? E junto com o chefe, aqueles CEOs que se acham donos do mundo, pessoas milionárias, pessoas com dinheiro, vem a família do chefe. Quando não vem a amante, vem os amigos, vem um monte de coisa junto. E aí o que acontece? Você se vê naquela situação, né? E que você acha que você ser xingada pela mulher do chefe porque você não atendeu ela naquele momento é natural. Ossos do ofício. Você ouvir do seu chefe, você não é paga para pensar
Ah, isso é natural. Eles são assim mesmo, é porque ele é rico. É porque ele tem poder, é porque ele pode. Quantas pessoas se veem no relacionamento que levam um safanão do cara? Ah, ele estava bêbado. Estava bêbado. Quando ele está sóbrio, ele é tão bom. Né? Quantas vezes a gente se vê numa situação em que a gente passa o pano. A gente enxerga com ilusão. Vocês estão me entendendo? Eu estou tentando trazer o arquétipo da torre para a nossa vida. Ela saiu para o ano, ela saiu para o geral, ela saiu para o templo está em construção ainda, né? Mas a gente pode trazer para cada um de nós, para as nossas vidas. O que não serve mais que eu preciso botar abaixo, que eu preciso reconstruir? O que eu não coloco abaixo porque eu tenho medo da solidão, do desemprego? Ah, ruim com ele, pior sem ele. Quanta gente já não ouviu isso? Não é assim. Porque a vida, escutem bem, isso é uma coisa que eu escutei que eu nunca mais esqueci. A vida, ela é feita para dar certo. Quando a gente vem para cá, seja sob qual circunstância for, pobre, rico, homem, mulher, opção sexual que seja, a gente vem para ser feliz. A gente tem uma missão. A vida é feita para dar certo. Então, o que acontece? Você se vê numa situação em que está tudo errado, aí o que acontece? A vida vai lá e, ó, você não faz? Ah, você não quer fazer? Eu vou lá e, ó, pá! Eu derrubo a torre. Eu derrubo, eu faço, você perde seu emprego, entendeu? Quando as pessoas não dão sorte, né? Essas mulheres que sofrem feminicídio, né? Porque não conseguem sair de um relacionamento abusivo, às vezes de décadas, né? Então, é uma destruição ampla. É uma coisa assim que a gente pode tomar e é principalmente uma transformação interna. É a transformação do ego e é a gente se reconstruir com consciência. Com consciência. Uma nova vida. Uma nova vida. Né? Então, o que eu queria falar para vocês? Na psique, né, a gente falando um pouquinho de Jung, que eu gosto, ela é como se fosse uma quebra de estrutura psíquica. A torre representa a quebra da estrutura psíquica. Né? Crenças que a gente tem, às vezes, botaram na nossa cabeça desde que a gente era criança, que não serve mais. Né? Identidades construídas, que eu estava falando aqui. Identidades que não nos servem mais. Chega, acabou. Né? A imagem que nós temos de nós mesmos e que nós muitas vezes precisamos reconstruir. Né? Quem você acha que você é? Será que você é realmente essa pessoa? Às vezes, numa situação de quebra de torre, você se redescobre. Você se vê capaz de fazer coisas que você jamais se jurou capaz. De sustentar uma casa, de criar filho sozinha, de conseguir um emprego muito melhor, de se posicionar num relacionamento, de se posicionar num emprego. Né? É como se fosse o ego renascido, mais estruturado e mais forte. É aí que a gente entra na carta da estrela, né? Porque aí a gente brilha, você renasce com estrutura. Mas alguma coisa, quando a gente está feliz, está tudo bom, a gente não pensa em reestruturar nada. Vamos tocar real, né? Vamos dizer a verdade.
Mas quando algo entra em contato e há um choque, né? Ou alguma coisa está muito ruim, há muitos anos, aí sim a estrutura se rompe. A estrutura se rompe muitas vezes sem a gente querer. Entendeu? Muitas vezes sem a gente querer. E depois, lá na frente, aí a gente chora. A gente chora porque não queria perder aquele emprego. Aí a gente, do relacionamento, a gente só lembra das coisas boas. A gente não lembra do safanão que a gente levou. A gente não lembra de ter sido chamado de gorda. A gente não lembra de um monte de coisas que às vezes fez a gente passar vergonha em público. Só lembra das coisas boas. Mas quando chega lá na frente, que a sua estrela brilha, que você consegue se reinventar e que você consegue passar pelo que a gente em Jung chamava do processo de individuação, a sua estrela brilha. E você diz assim, putz, grila, como é que eu aturava aquilo? Por que que eu estava ali naquele lugar? Não era para estar mais. Então a torre, ela tá aí, e ela vai estar aí em todo o ano de 2026. Independente das cartas que a gente vai tirando durante o ano, independente dos jogos que a gente faça mês a mês, independente de uma leitura individual que você venha fazer ou não, a torre está aí no ar, né? Ou seja, a estrutura que está não serve mais, né? Então você é forçado a ver o que é real. Ah, mas realmente eu estava numa podre, né? Aquele camarada, como é que o cara chega para mim e diz, você não é paga para pensar? Eu escutei isso. Eu escutei isso. Eu sou um ser humano. Eu não sou paga para pensar? Eu sou um bicho que não raciocina? Não. As pessoas não podem fazer isso umas com as outras e cabe a nós não permitir que isso seja feito. Entendeu? Cabe a nós derrubar a nossa torre e erguer uma nova estrutura, né? Então, mas existe, eu compreendo, não é simples assim como eu estou falando, né? Eu vou fazer 57 anos, né? Eu tenho toda uma história no mundo corporativo, tenho 30 anos de terapia, muitas dores pessoais, muitas perdas, e já passei pela torre muitas vezes, e não é bom, dói, destruição dói. A gente perder alguma coisa, mesmo quando aquela coisa não era tão boa assim, dói. Entendeu? Mas aí o que que fica? O que que ficou aqui? Fica um vazio. Caiu a torre, ficou um vazio. Mas aí desse vazio, o que que acontece? O que que nasce do vazio? Pode nascer qualquer coisa. Do nada veio tudo. Do nada veio tudo. E dali daquele nada, você pode fazer qualquer coisa da tua vida. Você pode encontrar o amor da tua vida, o emprego da tua vida, ou ir trabalhar como autônomo, ou ir jogar tarô, ou ir fazer qualquer coisa que se alinhe com o seu propósito de vida. Porque eu repito, a vida é feita para dar certo. E quando a gente se desvia, se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas aí quando a gente consegue passar, né, por esse colapso do ego, por essa, vamos dizer assim, uma emergência do real, e a gente consegue se reconstruir, o que cai, né, é porque não era sólido. Parecia ser sólido, mas não era. Aquele não era o emprego da tua vida, aquele não era o amor da tua vida,
Aquela não era a situação em que você deveria estar, em que a sua vida iria florescer, né? Então, o que acontece com a torre? Ela é uma carta dura, porque é uma carta onde a verdade te atravessa. Ela entra sem pedir licença. Minha filha, ó, partiu, acabou, né? E é aí, apesar da estrela não estar aqui nesse momento, né? É aí que ela aparece. Porque ela diz assim, ó, agora é nós, né? E eu queria revisitar o jogo do mês, porque eu falei sobre florescimento. E quem não viu o jogo do mês, o que aconteceu? Saiu na cabeça, na ação, uma carta muito próxima da torre, que foi a temperança. A temperança, ela é uma carta que ela vem, que é tudo é um ciclo, né? A nossa vida vai rodando, vai rodando. Quando a gente é criança, quando a gente passa pela infância, adolescência, quando a gente casa, separa, tem filho, e a vida vai rodando e a gente vai rodando junto com ela e vai passando por várias fases. Então, o que a temperança pede? Uma alquimia interior. A torre está no ar. Nesse mês de maio, a alquimia, a arte, como o Crowley a chamava, está te pedindo o quê? Para você fazer uma alquimia dentro de você. É uma ação, só que as pessoas acham, vou sentar para meditar, é ali ficar parado sem fazer nada. Não, não é. Por que as pessoas não conseguem meditar? Porque a minha mente é invadida por pensamentos, porque eu não consigo fazer a minha mente se aquietar. Por quê? Porque a gente não suporta o silêncio. O silêncio muitas vezes é difícil de suportar. Ouvir o silêncio é uma coisa muito difícil, né? Então, o que acontece? O que a alquimia está pedindo para a gente nesse mês de maio? Olha para dentro de você. O que dentro de você está precisando ser alquimizado? Porque eu cheguei a falar, quando eu tirei o jogo, que essa carta é muito baseada nos alquimistas, naquela lenda dos alquimistas, né? Que eles buscavam transformar um metal não tão nobre, um cobre, alguma coisa assim, em ouro, numa coisa superior. Mas se a gente olhar pelo lado da psicologia, da filosofia, da espiritualidade, o que na verdade eles buscavam? Eles buscavam a consciência. Eles buscavam a elevação do próprio ser. Era isso que os alquimistas buscavam. E o que é essa criatura, né, feminina? Você vê, ela é dual e ela é trocada. E o que ela está buscando fazer aqui? Ela está juntando água com fogo. Ela está alquimizando opostos. Ela está alquimizando opostos. Então, a alquimia saiu na carta. E eu falei sobre a torre quando cai, o que vem florescer e o que saiu no nosso ponto de atenção no jogo de maio. A imperatriz saiu no ponto de atenção. O que a imperatriz fala? No seu lado sombra, no seu lado de atenção. De uma escassez, de uma falta de florescer mesmo, né? A história da imperatriz no mitológico, ela é Deméter e ela é mãe de Perséfone. E Perséfone, ela é raptada por Hades. Elas estão um dia lá no campo de flores, né? Tudo florido, tudo lindo, maravilhoso. E Perséfone é raptada por Hades, que é o rei do submundo, é o rei dos mortos. E ela vai, ela na inocência dela, ela vai.
né? E Deméter não se dá conta da falta da filha. E a imperatriz é a grande mãe, ela é a geradora, é ela que faz o mundo florescer, criatividade, né? Artes, cultura, ela tem tudo a ver com gerar projetos, empreendedorismo, ela tem tudo a ver com isso, né? Quando ela dá falta da filha, e ela é a grande mãe, só que todos nós e todos os arquétipos têm seu lado sombra. E qual é o lado sombra de Deméter? Quando ela fica sem a filha, que ela fica desesperada, como qualquer mãe ficaria, como qualquer mãe fica quando o filho desaparece, de repente, ela para de criar. E o mundo seca, o mundo fica árido, tudo morre, os rios secam, as flores murcham, né? Então, na mitologia, Zeus tem que intervir, ele intervém e faz um trato lá com Hades. Eu falei, ó, Deméter tá lá desesperada, o mundo tá acabado, tá tudo seco, tá tudo horrível. Não tem condição de continuar assim, a gente tem que entrar num acordo. Então, qual é o acordo? Metade do ano, Perséfone fica no submundo, porque ela come da romã, ela come do fruto do submundo, então ela se torna rainha do submundo. Ela é a nossa carta de arcano oculto, eu vou chegar lá. A sacerdotisa, ó, essa é Perséfone. Mas aqui ela já está entronizada. Ela já comeu a fruta do submundo e ela não volta mais como uma menina inocente. Ela volta como rainha. E aí, quando ela volta, a imperatriz volta a criar. A imperatriz fica feliz, contente, plena com a presença da filha e volta a criar. E o mundo floresce, né? Aí dizem que foi daí que surgiu o mito das 4 estações. Nas 2 estações, na metade do ano, em que Perséfone está no submundo, né, Deméter não cria. Então, nós temos o inverno e o outono. E quando Perséfone sobe, Deméter fica plena, fica feliz, fica contente com a presença da filha, nós temos o verão e a primavera. Primavera e verão, né? E ela está no nosso ponto de atenção nesse mês de maio. Veja bem, o que está precisando florescer na nossa vida? O que nós estamos fazendo com a nossa criatividade? O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que você está fazendo para ficar feliz? O que você está fazendo na sua hora de lazer? Seu relacionamento está te fazendo feliz? Olha a torre conversando com pontos de atenção do mês de maio. Entenderam? Se quiserem fazer pergunta, é só botar nos comentários. E aí, no caminho, né? O caminho do nosso jogo do mês de maio é o carro. O carro é o nosso herói, né? Que se colocou em movimento. Então, o que é necessário fazer? O jogo fala assim, ó, tá na hora de botar o carro para andar, né? Tá na hora de descobrir para onde é que vai a nossa criatividade, o que tá faltando. Mas vejam bem, ó, tem 2 cavalos para cá, 2 figuras para frente e 2 puxando para o lado contrário, E ele aqui também, olha, veja, ele está sentado numa posição de meditação e ele é um guerreiro. Então ele vai sair para batalhar. A nossa vida é uma batalha. Ele vai sair para batalhar. E vambora. O que está precisando florescer na minha vida? O que está precisando
Que batalha que eu estou precisando travar, muitas vezes com a gente mesmo, né? Às vezes a gente procura lá fora, às vezes não, sempre, né? Na maioria das vezes, sempre, quase sempre. O que a gente precisa buscar aqui dentro da nossa cabeça, o que está se passando aqui dentro, o que está se passando na nossa vida, o que a gente está fazendo dos nossos relacionamentos, o que a gente está fazendo para usar a nossa criatividade, para ser feliz, para cumprir a nossa missão, para descobrir nosso propósito. O propósito pode ser qualquer coisa e o propósito pode mudar também. O propósito ele pode se transformar ao longo da vida. Eu posso ter um propósito no trabalho voluntário, eu posso ter um propósito criando um filho sozinha, encaminhando meus filhos na vida. Eu posso ter um propósito como esposa, dentro de um relacionamento em que haja companheirismo. Eu posso ter um propósito como empreendedora, né? O que você está fazendo para chegar aí? E o jogo terminou muito bem, né? Com uma mensagem, vamos dizer assim, de esperança, que a gente conseguindo buscar a nossa criatividade, né? Se alquimizar, buscar, mesmo nesse turbilhão em que o mundo se encontra, né? Mas cada um precisa fazer a sua parte. O mundo não se faz sozinho. A gente pode ser um grão de areia no universo, mas nós somos uma partícula divina do macrocosmo. Então, cada um que faça a sua parte está contribuindo para o todo. Então, se você faz a sua parte, se você trabalha para botar seu carro para andar com direção, com direcionamento, quem apareceu aqui para gente? O Hierofante, que é o Papa. O Papa ele pode vir na figura de um sacerdote, de um professor, de um mestre, um guia espiritual. Ele é um ser que já viveu e integrou o sagrado. Ele aqui é representado pelo mago Merlin, né? E vejam bem, ele tem os 4 animais sagrados, né? E ele aqui o que o Papa fala? O Papa fala de proteção, de algo superior. O mês de maio terminou de uma forma muito bonita, muito bonita, né? O Papa é essa figura de proteção, de vai, meu filho, que vai dar tudo certo. E por baixo, eu expliquei como é que a gente tira o arcano oculto, a gente reduz como na numerologia até a gente chegar numa unidade, né? E nós chegamos no número 2, que foi justamente a sacerdotisa, né? Ela não é a segunda carta do baralho na hora que eu puxei. Eu puxei a carta para vocês verem, mas ela é uma energia que está por baixo desse jogo todo. E ela fala de quê? Ela também ela é uma mãe, ela é uma gestadora. Só que ela possui um véu. Ela tem a ligação entre os 2 mundos. Olha a história que eu contei da Perséfone. Metade do ano ela sobe, metade do ano ela fica no submundo. Então, ela tem essa ligação muito profunda com o lado espiritual, né? O Papa também tem uma ligação muito profunda com o lado espiritual. E ela fala o quê? Eu estou gestando, mas eu estou gestando como? Eu estou gestando em silêncio. Existe algo que está por baixo,
que está nascendo, que vai nascer, mas que ainda não está pronto para vir para o mundo. Olha como o jogo conversou todo entre si. Ele pedindo alquimia, a imperatriz ainda está no ponto de atenção, ou seja, não está pronto para nascer. O carro pedindo direcionamento, terminando no Papa, que é um mestre, que é um protetor, e ela está lá, essa é a energia que está no mês de maio, por baixo do jogo do mês de maio. Ou seja, algo está sendo gestado em silêncio. Né? Então, a torre está aí, vamos encará-la com coragem, né? Nada de ter medo de reconstruir. Porque quando a gente se reconstrói, né, a gente se redescobre. Redescobre uma aptidão nova. Algo que a gente nunca se achou capaz de fazer. Isso, nunca pensei que eu fosse dar conta disso. Gente, eu fiz o meu primeiro arroz, eu tinha 50 anos. E hoje eu sou dona da minha casa. Eu crio um filho sozinha. Foi complicado? Foi muito complicado. Muito complicado. Mas a hora que eu decidi sair desse lugar, eu saí. E eu tô nele. A minha torre caiu da forma mais catastrófica que vocês possam imaginar. Mas ela caiu porque a minha vida era uma ilusão. Minha filha, 50 anos, bora lá. Né? Bora lá. E eu tô aqui reconstruindo a minha torre. Né? Então, o tarô está na minha vida há 30 anos, mas ele, ano passado, depois que eu passei por uma situação muito complicada, que eu achei que a minha torre ia cair para nunca mais se levantar, o meu filho quase morreu de uma septicemia, e isso vai fazer 1 ano que aconteceu, e eu botei meu carro para andar. Não foi fácil, não. Eu morei 12 dias dentro de um CTI. Eu vi pessoas morrendo. E eu achei que meu filho ia ser uma delas. Né? E eu pensei, meu Deus, eu saí pela porta da frente do hospital com meu filho andando. Né? Meu filho vai fazer 20 anos, ele é autista. E eu saí, ele é o bem mais precioso que eu possuo. E eu saí andando com ele pela porta da frente. Entramos numa ambulância a 1h da manhã, depois dele ter um choque séptico. Né? Ele fez uma pneumonia silenciosa. E 16 dias depois, eu saí pela porta da frente com ele, pelo hospital. Né? Poderia não ter sido assim, mas eu tive uma segunda chance. E quando a gente tem uma segunda chance na vida, ou que seja uma terceira, uma quarta, uma quinta chance, gente, agarra. Agarra com as 2 mãos, com os pés, com as unhas, e sabe, e a gente se reinventa. A gente se reinventa. Então era isso que eu queria falar para vocês, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui nos comentários, eu estou à disposição. E era isso, era essa mensagem que eu queria deixar. Que eu não sei se é porque está fazendo 1 ano que eu passei por essa situação, né? E isso veio muito forte. E nem toda ruptura é punição. Né? Você está dizendo isso porque teu filho ficou bom. Pode ser, pode ser. Mas eu sofri uma ruptura. Ele quase morreu. Teve um dia que o coração dele bateu a 34 BPM. Né? E eu acho que a vida não só me devolveu ele, como ela me devolveu para mim mesma.
ela me devolveu a Anjali, que a Anjali tem uma história que um dia eu vou contar para vocês. E a Anjali, ela é o meu nome sacerdotal, mas ela existe, ela já existiu, né? E é isso. Quando a vida te devolver para você mesmo, não perde essa chance. Agarra com unhas, dentes, com as duas mãos e bota teu carro para andar. Porque o final da história é um final feliz. Isso eu posso garantir. Tá? Agradeço muito a quem esteve aqui, a quem vai assistir a live depois. Quem quiser entrar em contato comigo, meus contatos estão na bio. Eu desejo uma excelente noite, um ótimo fim de semana e um muito feliz Dia das Mães, não só para quem é mãe, mas para quem tem mãe, todas nós temos, né? É uma grande dádiva, né? A gente tem uma Deméter na nossa vida, que pranteia por nós, que nos acolhe quando precisamos, mesmo quando elas não estão mais aqui. A minha não está mais aqui, mas eu sei que ela ainda olha por mim. Então, um felicíssimo Dia das Mães para todos os filhos, filhas e mães. Uma excelente noite para vocês.